Olá, está começando mais um episódio do podcast Tá Aprovado. Aqui apresentamos os projetos aprovados pelos vereadores e explicamos como essas propostas podem impactar a vida da população. E nesse episódio vamos falar de 3 projetos da vereadora Marília Martins. O primeiro projeto é o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. O segundo é sobre violência obstétrica e o terceiro é o projeto que cria políticas de educação continuada a servidores públicos. Vereadora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço imensamente e agradeço ainda mais a oportunidade de vir falar dessas leis tão importantes na nossa cidade. Então, para começar o nosso primeiro bloco, vamos falar sobre o Programa de Enfrentamento ao Feminicídio. Como que é esse projeto e como ele pretende atuar na prática aqui no nosso município? A questão do feminicídio, a gente tem que entender que começa muito antes desse feminicídio acontecer. As violências que as mulheres sofrem desde que nascem, elas são sistemáticas. Então, a gente consegue entender, compreender e vir a intervir para que essas violências parem de ser propagadas e parem de repetir e revitimizar cada vez mais. Então, dentro desse projeto, a gente prevê um programa de enfrentamento ao machismo, né? O machismo do dia a dia, o machismo estrutural, as violências institucionais que essas mulheres sofrem muitas vezes quando não conseguem creche para os seus filhos, quando não conseguem atendimento especializado para cuidado da saúde da mulher, a questão da saúde mental. Quantas mulheres não conseguem romper o ciclo da violência e abandonar uma relação quando ela já está sendo violentada de tantas formas, né? Hoje a gente sabe que existem diferentes tipos de violência. Então, desde a psicológica, a moral, a patrimonial, quando essa mulher muitas vezes ela é impedida ou de trabalhar ou se trabalha de ter controle sobre o seu dinheiro, sobre as propriedades da família, como o carro, a liberdade para poder fazer sua própria agenda, ter suas amizades, né? Então, assim, é isso, é identificar, mesmo no sistema público, como que a gente pode abordar essas pessoas. Muitas vezes, as mulheres elas não vão para pedir ajuda diretamente. Às vezes, ela vai por conta de uma reunião na escola das crianças, às vezes é uma outra situação na assistência social ou em outro lugar público que essa mulher transita e muitas vezes a gente pode sim identificar os sinais de quando uma pessoa está passando por violência. Então, a gente quer capacitar os servidores para que eles saibam identificar e saibam orientar, né, o que essa mulher deve fazer. Sim, e quais setores precisam estar integrados para que essa política possa ser, né, exercida de forma efetiva? Olha, são todos os setores da sociedade, mas, a começar, os lugares que essa mulher mais passa, onde que é? Normalmente na escola, na área da saúde, da ação social, muitas vezes ali na prefeitura, nos setores das burocracias, né? E a gente levar isso ainda mais para outros lugares, por exemplo, os mercados. Hoje nós temos leis para que todos os empreendimentos eles tenham preparo de seus funcionários para auxiliar mulheres em situação de violência, né? Então, a gente precisa ir atrás. Como estão sendo treinados? Como está a capacitação da nossa cidade para poder abordar o assunto? Então, a ideia dessa lei, principalmente, é por conta desse programa. A gente vai criando informação, orientação e possibilidade das pessoas saberem, né, o que fazer, para onde correr. E a gente sabe que aqui em Franca o índice de feminicídio ele cresceu muito rápido, né? Assim, todo dia a gente entra no jornal e tem uma notícia de alguma violência aqui no nosso município muito perto da gente, né? Nós estamos com uma epidemia de feminicídios e de violência contra a mulher. A epidemia é quando realmente está em todas as casas, em todas as famílias. Às vezes não está exatamente dentro da sua casa, mas está acontecendo com alguém bem próximo a você. Pode ser uma filha, pode ser uma cunhada, uma amiga, né, uma irmã. Então, a ideia é justamente que a gente comece a levar a sério esse problema, porque é o que você disse, toda semana tem notícias,
Mas, estatisticamente, a gente sabe que o feminicídio aponta uma média de 4 a 6 mulheres mortas por dia. É um estupro a cada 6 minutos. Desde o início dessa conversa, mais de uma mulher ou criança foi estuprada, por exemplo. Isso é muito sério, né? Então, a gente tem que olhar com isso, com essa seriedade de que não dá mais para a gente ignorar que são as pessoas do dia a dia. São pessoas que a gente conhece. E que, às vezes, é uma pessoa que está em um espaço de poder, às vezes é uma pessoa que é chefe de família ou está numa posição de destaque, né? Acontece em todos os setores da sociedade, então todos nós temos que estar atentos e vigilantes para poder agir. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre violência obstétrica e também continuar a conversa sobre educação continuada a servidores públicos. Voltamos já. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado! Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. A violência se dá em muitos aspectos e ambientes, até mesmo no que nós nem imaginamos que possa acontecer. E a violência obstétrica é uma delas, e muitas mulheres nem mesmo têm informações sobre isso. Vereadora, você pode explicar o que é violência obstétrica e como ela se manifesta? A violência obstétrica, ela é todo aquele tipo de violência que causa dor ou sofrimento, seja ele emocional, físico, psicológico. Acontece desde quando uma mulher ela procura abrir o seu pré-natal e às vezes sofre violências institucionais quando não tem um profissional, quando não tem um ginecologista ou quando não tem uma boa abordagem. Se estende por toda a gestação, depois durante o nascimento dessa criança, já dentro do hospital, essa mulher ela tem direitos, como por exemplo, escolher o que ela quer que aconteça no próprio corpo. Ela tem o direito de saber o que vai acontecer no caso de qual medicação que vão dar nela, qual o procedimento que vão fazer no corpo dela. Então, é necessário que se avise essa mulher. Parece óbvio, mas a violência ela justamente mora num detalhe de que é um corpo que está gestante e que vai sair um outro corpo dali de dentro. Não, é uma pessoa, é uma mulher que está ali passando por um momento delicado. Então, na lei, né, a gente tem a garantia, a possibilidade de que essas mulheres elas tenham acesso de quais são os seus direitos durante o nascimento, após o nascimento, né, mesmo nesse período da gestação. E isso é para a gente diminuir esse sentimento que depois, para essa mulher, acaba virando, às vezes, uma depressão pós-parto, às vezes vira uma desconexão muito grande com a criança, né? Essa família ela passa a ter sofrimentos desnecessários que se desdobram depois dessas violências. Às vezes, dentro, não é um parto normal, mas dentro da sala de cirurgia, os profissionais estão conversando de outros assuntos, né? Isso fere a dignidade daquela mulher que está ali exposta e que está naquele momento. Né? Tirar a criança de perto dessa mulher
naquela hora dourada que fala, nessa primeira hora, mesmo para examinar, é uma lei, é um direito da mulher fazer isso perto, né, com a criança perto, ter um acompanhante, ter um direito a uma doula, que é uma profissional que acompanha todo esse processo. Inclusive, em Franca, a gente tem a lei do parto humanizado, que garante o acesso de doulas ao sistema de saúde e aos hospitais. Inclusive, essa semana tivemos uma notícia excelente, que foi que o presidente Lula ele sancionou a regulamentação das doulas nos hospitais. Então, agora, a gente vê que realmente é um passo importante para a gente inserir essas mulheres em toda a comunidade, não só para quem tem dinheiro para pagar também, levar isso para o sistema de saúde, empoderar essas mulheres quanto ao seu processo de parto. Então, essa lei de combate à violência obstétrica é para isso, para proteger as nossas mulheres, para que a violência não ocorra. E como que será feita para fiscalizar? Porque, né, é aprovado, mas como que vocês vão saber se está sendo, né, realmente efetivo ali, que as mulheres estão sendo asseguradas? Então, eu conversei com o prefeito e eu estou construindo um plano até de convencimento, vou colocar assim. Falei para ele, eu vou te convencer o porquê é necessário a construção, a criação de uma coordenadoria que seja de raça e gênero para acompanhar justamente a implementação a tudo que combate as violências contra mulheres, contra a população negra da nossa cidade, contra o capacitismo também, né? Então, dentro desse processo, o que a gente imagina? Que precisa ser feito um alinhamento de doulas, porque cada doula ela se forma num lugar diferente, ela tem um curso, uma referência diferente, né? Uma experiência diferente. Então, a gente entende que muitos hospitais eles fiquem receosos de saber qual que foi a base, né, que essa profissional teve. Então, quando a gente traz isso para o município, regulamentando, criando um alinhamento de informações, olha, isso pode, isso não pode, né? Como que deve proceder, enfim, poder trazer esses profissionais para um consenso. Isso vai fazer com que diminua os atritos dentro do sistema de saúde. A gente sabe que é uma questão delicada, porque, por exemplo, doulas, elas não podem mexer em nenhuma medicação. Às vezes a mulher está lá, não, aumenta ou diminui, não sei. Não, a doula ela não mexe de jeito nenhum em medicação, ela não interfere nos procedimentos, ela é um apoio ali para alívio de dor, para poder acolher essa mulher emocionalmente também. Então, quando a gente toma esse cuidado para implementar, a gente garante a qualidade desse serviço e, claro, que precisamos também do executivo apoiando para levar até a unidade básica de saúde, a atenção primária, porque muitas informações podem começar lá no comecinho e poder privar essa mulher de passar, né, pelo sofrimento. Nenhum nascimento precisaria ser traumático. E, vereadora, esses 2 primeiros projetos que a gente conversou, ele se conecta com a educação continuada a servidores, né? Que também é outro projeto que você apresentou aqui. Esses projetos que eu tenho colocado, eles sempre se conversam entre si. Por quê? Porque a ideia de colocar projeto de lei não é tirar uma ideia aleatória, né? Ou de ficar causando confusão, não. A gente vê onde que tem lacunas que precisam ser preenchidas para organizar a informação. Então, não adianta a gente ter essas boas leis se a gente não tem o servidor preparado para implementar essa lei. Aí você me perguntou antes, como comprovar, fiscalizar? A população mesmo diz, os próprios servidores, e a gente faz um papel constante de fazer visitas, de conversar com os usuários, com os profissionais. Inclusive, olha que legal, ano passado, pela primeira vez, a gente teve leis de proteção ao público LGBT mais em Franca. E aí, a partir dessas leis, um grupo liderado pelo Dr. Wellington, que tem os seus mestrandos ali, orientandos, eles se organizaram para fazer um projeto de extensão para tirar essa lei do papel. Então, atualmente, eles já estão dando aulas para pelo menos 60 alunos e eles vão primeiro preparar a universidade inteira, toda a FDF, ao trato, né, essas pessoas e ajudar no acesso à alteração, retificação de nome
ou judicialização de qualquer tipo que esse público precisar. E, a partir deste modelo, eles vão oferecer gratuitamente para a prefeitura, para poder levar essa informação aos servidores. Como que faz o tratamento pelo nome social, como que faz as abordagens, identificar questões sensíveis e críticas quanto a esse público. E o mesmo vale para o combate de violência contra as mulheres, porque ao mesmo tempo que a FDF, nós já conversamos e já está em curso, ano passado eu também conversei na Unesp com a professora doutora Thaís Pascoal, que está com a Clínica de Direitos Humanos, que tem tirado as nossas leis do papel, inclusive essa questão do combate à violência obstétrica foi um canal motivador para essa clínica existir, né, lá atrás. Então, a gente já tem se conectado com as universidades, a gente já tem feito acontecer, porque é do meu interesse realmente que as leis saiam do papel, que seja efetivo. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Como que seriam feitas essas capacitações aos servidores? Então, é um conjunto ali com as universidades, com outras instituições que queiram participar? É isso. Eu tô chamando todo mundo, eu tô batendo em todas as portas, inclusive eu convido a todos os que nos acompanham, se quiser participar, vir somar com a gente tem muito trabalho para fazer. Então, a gente está nessa luta e são todos muito bem-vindos. E falando de recursos, da onde que tiraria esses recursos para poder, né, implantar esses projetos? No caso, um dos recursos que já existe, que é o que vai para a universidade, para os departamentos de pesquisa, então foram doutores, professores que abraçaram mesmo, né, essa causa. Eles poderiam ter escolhido outras causas, como já escolheram durante tempo, né? E agora olharam para o nosso objetivo e viu que a gente precisa, sim, começar a dar dignidade de vida para as pessoas, e proteção, acesso aos direitos. E eles abraçaram essas propostas dessas leis. Então, esse é o primeiro tipo de financiamento. Agora, o segundo... inclusive, a FDF está encaminhando aí para o projeto de pesquisa de iniciativa público-privada para eles terem aí o aporte também, o incentivo para que esses mestrandos e esses graduandos eles possam se dedicar mais tempo, né, a esse projeto. Então, é isso, estamos indo atrás, né? Aí é a questão da gente fazer o trabalho que tem que fazer, porque o dinheiro existe, e a gente faz justamente essa articulação com políticos, com empresas. A gente está organizando da forma que dá. Perfeito. Vereadora, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast e pelos esclarecimentos desses projetos que é tão importante, né, para o nosso município. Eu que agradeço imensamente. Deixo o convite aí, sigam Marília Martins, ou Eu Sou Marília nas redes, ou aqui pela Câmara também. É um grande prazer. Hoje nós conhecemos 3 projetos da vereadora Marília Martins que foram aprovados pelo Legislativo francano, que trata de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. E lembrando que o podcast está aprovado, está também em todas as plataformas da TV Câmara, e continue nos acompanhando e até o próximo episódio. Tchau!